continuar agora, pessoal, com o nosso 24º passo, que é a configuração dos firewalls locais nos meus controladores de domínio. Não é aquele firewall que está lá virado para a internet, não é o firewall de borda, não. É o firewall local em cada computador. A gente vai habilitar esse firewall para elevar a segurança dos meus controladores de domínio, é claro. Não podemos ignorar essa etapa, ela é muito importante. Então, já está aqui no meu 2008 R2. Vamos utilizar a interface do Security Configuration Wizard. Vai orientar passo a passo as configurações de segurança do meu controlador de domínio, porque a gente tem a opção que eu posso criar, editar, aplicar ou rollback, desfazer uma configuração proposta por essa interface. Aqui a gente vai selecionar qual servidor que nós vamos realizar as configurações, destacando que você deve ter privilégios de administrador nessa máquina em questão para realizar a operação. Carregou Configuration Database, e aqui a gente vai examinar esse arquivo para entender o que é essa base de configurações de segurança pode propor e o que ela influencia nessa ferramenta que é o Configuration Wizard. Então ali eu tenho as roles e ele tem uma orientação de sua base de dados, como é que esse serviço funciona, quais são as regras de firewall que devem ser atribuídas para poder liberar esse serviço ou restringir esse serviço. Então vocês vão ver que na medida que a gente vai passando pelo Configuration Wizard, ele vai fazer perguntas sobre vários desses elementos que nós estamos vendo aqui. E baseado nessas perguntas, na base de configuração de segurança é que ele vai tomar as decisões. A gente vai entender à medida que a gente for navegando pelo Wizard. Pode ficar tranquilos. Okay? Estou aqui só destacando lá, regras necessárias para um print server, quais são os serviços necessários. Então é assim que funciona. É daí que ele toma as decisões. A parte de client features e demais serviços. Vamos lá, vamos continuar. Tudo isso no Configuration Database. Clicando em Next, vamos analisar as roles. Quais as roles estão instaladas no meu servidor? Então ele já detecta e já propõe algumas configurações baseado na Database Configuration. Então ali a gente tem quais são, ele vai visualizar as instaladas, as desinstaladas, e eu posso selecionar uma que eu vou instalar logo a seguir. Ele já vai deixar o meu servidor preparado para receber essa role sem que eu precise reanalisar o servidor. Okay? Então é bom que a gente reanalise com Configuration Wizard a cada mudança, inserção de serviço, inserção de role no meu servidor. Ele que vai garantir uma uniformidade, um padrão de segurança confiável. Então vamos selecionar ali, Client Features, Windows Update. Selecionando, ele já vai abrir regras no firewall, já vai fazer configurações. Aqui no caso estou selecionando Background Intelligent Transfer Service, que é o BITS, Peer Caching, trabalhando em conjunto de forma muito efetiva com o WSUS. A gente vai ver em outros webcasts mais na frente. Aqui eu estou selecionando algum serviço. O destaque aqui muito interessante é o seguinte: suponhamos que esse servidor esteja a 200 km de distância, você acessa remotamente e roda o Security Wizard remoto. Então você vai aplicar uma série de configurações, principalmente no firewall, para fechar e abrir portas. Se você não tomar cuidado em habilitar pelo menos o Remote Desktop ou outras interfaces que permitam acesso remoto, você vai simplesmente perder esse acesso a esse servidor a 200 km de distância. Então, uma atençãozinha aí para pensar aí no acesso remoto utilizando pelo menos o Remote Desktop, para que você possa desfazer, ter acesso remoto para desfazer essa configuração, caso ela não seja bem sucedida. Então, elencar aí nesse conjunto remote o que você vai precisar, que você não vai precisar, para poder gerenciar remotamente esse servidor, mesmo após a aplicação das restrições e das regras propostas pelo Security Configuration Wizard. Ok, aqui a gente vai
manipular os serviços e o modo como eles inicializam. Okay? Next. Olha que interessante. Ele propõe a mudança do modo de inicialização desses serviços. Então, esses serviços que serão mudados, lá, Changed Service, atualmente eles estão configurados como manual, ele propõe para desabilitar ou configurá-los como automático. Mas fica a seu critério examinar cada serviço e ver como ele irá se comportar. Né? Qual a necessidade que você tem em relação a ele. Aqui a gente está navegando pelas regras de segurança de rede, diretamente vinculadas ao Firewall, algumas configurações que vão impactar em alteração de chave de registro. Okay? Ele pergunta se existe algum desses elementos no meu cenário, e baseado nessas perguntas de compatibilidade, conectividade, autenticação com plataformas legadas, ele vai fazendo ajustes em chaves de registro, em parâmetros de serviço. A gente vai ver uma mudança interessante em relação ao NTLM, né? Processo de autenticação utilizando NTLM. Presença interessante, ó, de 95, 98 e milênio no meu cenário. Como é que eles acessam remotamente o meu controlador de domínio. Ok. Aqui a gente tem, olha, a presença do NT4 Service Pack 6. Isso tudo fazendo uma análise de compatibilidade entre o sistema legado. Olha que interessante aqui, ó. Ele muda algumas coisas de autenticação baseado naquelas perguntas que eu fiz. E olha ali, ó. Ali a gente tem as auditorias. Não auditar, auditar somente sucesso, e auditar com sucesso e insucesso. Aqui os eventos que ele vai propor auditoria. Okay? Se vai ser somente sucesso, se não vai auditar, ou se vai auditar sucesso e falha. Okay? Salvou. Vou salvar essa policy. Ok? No meu desktop é um arquivo .xml. E a gente vai decidir, detalhe, eu posso rodar esse Security Wizard, enviar esse arquivo .xml para outro administrador e ele aplicar posteriormente essas configurações. Em Next, vou selecionar ali, ó, Apply Later. Olha aí no meu desktop, o arquivo .xml, e eu vou aplicar posteriormente. Ou então poderia aplicar agora com a opção de baixo. Finish, já construímos todas aquelas regras, todos aqueles parâmetros estão nesse arquivo .xml. Agora a gente vai abrir o Wizard, simplesmente, ó, vamos abrir o Firewall, vamos provar aqui, ó, todo ele desabilitado, todo ele. Nenhuma regra atribuída, está totalmente desprevenido em termos de segurança. Vamos abrir o arquivo .xml, vamos tentar identificar se dentro desse arquivo tem alguma coisa, alguma configuração que a gente fez no Wizard. Olha lá, permitindo a visualização desse arquivo. Pá, fechando aqui, ó. Então vamos lá, olha lá. O modo como o serviço inicia, as regras de Firewall, Call Profile, Domain, Private, Public. Olha só o modo como os serviços vão iniciar, ó. Manual, automático. Então tá tudo aí. O que a gente fez em forma de clique está em forma de arquivo.xml. Vamos abrir agora Security Configuration Wizard e aplicar esse arquivo XML. Suponhamos que eu não criei ele. Me enviaram, eu vou aplicar agora. Olha lá. É a terceira opção. Vamos selecionar Next. Qual servidor que eu vou aplicar? Em DC03. E Next. Agora ele já está aplicando, transformando o XML em configurações, em regras de Firewall, em mudanças de chave de registro, mudança de comportamento, inicialização dos serviços. E o meu servidor vai estar com uma conformidade de segurança um pouco mais adequada do que anteriormente. Então esse passo é importantíssimo. Preste atenção e utilize no cenário de vocês. Né? Mas também dizer para a gente fazer o processo de homologação antes. E não esquecer daquelas opções de liberar regras do Firewall para poder a gente acessar o servidor posteriormente de forma remota. Finalizado o Wizard, vamos ver se mudou alguma coisa no Firewall. Vamos abrir lá
modo Advanced, opa, mudou tudo, ó. Então ele aplicou todas aquelas alterações, todas aquelas mudanças, ok, para os serviços que a gente indicou no Wizard. Agora sim, agora o servidor com Fire habilitado, estamos tratando ele de forma mais robusta, mais segura. Então esse foi o 24º passo, que é configurar o firewall local nos controladores de domínio. Vamos prosseguir com o nosso projeto. Já estamos chegando na etapa final. Vamos lá, estamos terminando.